Os caminhos do Peabiru são trilhas que muito antes da chegada dos europeus já eram percorridas por diversas etnias indígenas, como os Guaranis e Caingangues. Estas rotas carregam consigo histórias milenares e belezas naturais únicas, testemunhando a rica herança cultural dos povos originários do Brasil. Nesse vídeo, iremos falar sobre como essa rota ligava o mundo inteiro até o centro do mundo, que sempre foi Ratanabá no Brasil. Qual a verdadeira história? Quando um povo muito antigo chamado de Murios, há milhões de anos atrás, chegaram aqui no sistema Terra e começaram a preparar a colonização. Para isto, traçaram a malha eletromagnética da Terra e construíram uma estrada acompanhando-a, pois muitos humanos vieram para cá e por terra eram indicados pelo ar para que chegassem à parte central do mundo onde edificaram seu império. Construíram uma estrada física sob a via magnética que se estendia por todo o mundo. Dali ocorreu a exploração de todos os pontos. A cada período de tempo foi construído um trecho. Sendo assim, é a primeira e mais antiga estrada do mundo construída. Quem supervisionava de cima sabia onde as pessoas estavam, e quem passava por baixo não possuía permissão para voar, tinha referência de seus superiores chefes, que sobrevoavam com seus veículos voadores, carruagens de fogo, etc., sobre uma região. Também era um meio de encontrar em determinados pontos a serem operacionalizados na Terra, onde as pessoas se aproveitavam desta energia. A estrada do Peabiru e todas suas ramificações são canais bioenergéticos bioelétricos, que acompanha toda a malha magnética. Estrada de aproximadamente 1,4 metros de largura, em alguns pontos pode ser mais larga, só pode ser vista do alto, com o objetivo de unir os povos, pois formava um caminho para as pessoas se locomoverem por todo o mundo. Tem relação também com a linha magnética que circula em cima da Cordilheira dos Andes, traçando todo o planeta, indo em direção ao Norte Maior. Peabiru foi construído pelos Muriu para formar um caminho para as pessoas que não poderiam voar, pois não tinham veículos para isso. Eram trabalhadores que vieram fazer as obras aqui, vieram de outros mundos. Com o passar dos anos, essa malha eletromagnética sofre um deslocamento a cada 5.125 anos, para a direita ou para a esquerda, que pode chegar até 40 graus, a chamada inversão polar. Atualmente está se deslocando para a direita. Há evidências de que povos do Oriente Médio teriam chegado à América, muito antes de Colombo, como por exemplo os sumérios, fenícios e cartagineses, para penetrar ao interior do continente e chegar assim à mina de prata de Potosí. Sabemos que vários achados sul-americanos lembram as culturas médio-orientais, como a Fonte Magna, o grande vaso cerimonial pétreo descoberto perto do lago Titicaca, dentro do qual há inscrições em língua suméria, e o monolito de Pocotia com inscrições em proto-sumério. Sabemos que após um evento climático, os habitantes da América do Sul tiveram que se refugiar em locais altos, como a Cordilheira dos Andes, entre outros montes. Com isso, os povos europeus acharam que todos que estavam aqui haviam sucumbido nas águas, e não mais vieram para cá. Com o passar do tempo, resolveram ver como é que estavam as coisas por aqui, e deram de cara com toda uma cultura que florescia muito bem. Quando os colonizadores chegaram, se aproveitaram destes caminhos para a colonização da América do Sul, por isso conseguiram explorar de ponta a ponta de uma maneira muito rápida, ou seja, não desbravaram nada. O português Aleixo Garcia, em 24, percorreu o caminho do Peabiru e chegou ao Alto Peru, atual Bolívia, 9 anos antes de Pizarro chegar a Cusco. Isso demonstra que era possível chegar à antiguidade a pé, ao Cerro Rico de Potosí, montanha rica em prata, desde a costa brasileira, numa viagem de aproximadamente 0,2 meses. Já tinham toda a cartografia destes caminhos, mas como conseguiram tais mapas se aqui não temos nada disto? Foram construindo edificações por cima das existentes, justamente para apagar os rastros destas evidências. Muitas das edificações no Rio Grande do Sul foram derrubadas e reconstruídas pelos jesuítas para poder apagar a assinatura de uma civilização muito poderosa, com muita tecnologia que principalmente construiu na região das Missões, sendo um exemplo do que fizeram com a nossa história. O caminho ora em pedra, solo arenoso ou argiloso, grama especial, solo fértil, ou areia, beira da praia, formava essa grande malha viária. A expressão "siga o caminho das pedras" estava se referindo a esta estrada. Nos trechos mais arenosos, argilosos, foi plantada uma grama específica, que não deixa crescer nada, impedindo a erosão do solo.
além de propiciar um caminho suave, gostoso, pois parece grama de jardim. É uma grama pequena, que rapidamente se espalha muito, pois à medida que se vai caminhando sobre ela, suas sementes grudam na roupa, nos pés e vai caindo mais adiante. Devido ao nível dos mares serem muito mais baixos do que hoje, era possível a comunicação terrestre para a Europa, África, Emirados Árabes e muitos outros pontos. Ainda é possível encontrar resquícios de estradas submersas nestas regiões, muitas vezes associadas à lendária Atlântida. A designação Caminho do Peabiru na língua tupi, pé, caminho. Abiru, gramado amassado, foi empregada pela primeira vez pelo jesuíta Pedro Bozano em sua obra História da Conquista do Paraguai, Rio da Prata e Tucumã, no início do século XVIII. Outras fontes, no entanto, dizem que o termo já era utilizado em São Vicente logo após o descobrimento do Brasil pelos portugueses em 1500. Uma nova versão conta que Sumé, ao ser perseguido pelos Tupinambás, foi para o Paraguai e dali para o Peru. Para esta travessia, teria aberto uma estrada que ficou conhecida como Peabiru, ou Caminho das Montanhas do Sol. Em Guarani, quer dizer o caminho de uma grama que forma um veludo nos pés, pois sentiam a graminha que cobria esta estrada nos pés, chamado também de Caminho do Biru. Peabiru, além disso, significa entrada para baixo, para os mundos de baixo, interiores por possuir também estradas subterrâneas. Sabemos que é por isso que Salomão navegava até o reino de Ofir, Acarrim e Acacor, que faziam parte também deste reino das águas, e também era a triangulação, segundo no Brasil, onde tem as entradas para baixo, o Peabiru. Em Curitiba é conhecido como o Caminho dos Jesuítas e Estrada de Itupava, que liga a Morretes, Ilhabela até Barra de Ararapira. É um dos trechos mais bem preservados no Brasil. No litoral paulista, como Estrada Real. Estrada do Pai Tomé Santo Tomé. Nos Andes ficou conhecida como a Estrada dos Incas. No México ficaram notórias como SACPs, as Estradas Brancas. Aqui vale ressaltar que as SACPs tinham uma infraestrutura muito melhor do que as nossas atuais rodovias. E isto ainda hoje é um grande mistério da arqueologia. Na Grécia está bem depredada, praticamente extinta. Na Espanha é conhecida como o Caminho de Compostela. Em Portugal, como Estrada Real, era o Caminho Celta. Norte de Portugal, norte da França, Inglaterra, Irlanda, Escócia. No Paraguai como Tap Aviro. Os guaranis diziam que era o caminho em busca del Ivimarani, na tradução, caminho em busca da terra sem mal. A terra prometida nas religiões. Temos também o caminho de Jacó, Escandinávia, e desce para a Alemanha em direção à França e Espanha. No Japão, o caminho imperial, o caminho dos samurais, que liga Tóquio, Kyoto, Osaka, onde nesta trajetória existem rochas megalíticas inexplicáveis. Cada país deu um nome diferente conforme um deus que se apresentava para os povos locais, onde iremos encontrar resquícios desses caminhos no mundo todo. Um destes caminhos constituía-se em uma via que ligava os Andes ao Oceano Atlântico, mais precisamente Cusco no Peru, embora talvez se estendesse até o Oceano Pacífico, ao litoral brasileiro na altura da capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, estendendo-se por cerca de 3.000 quilômetros, atravessando os territórios dos atuais Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil. Passava pelas regiões das atuais cidades de Assunção, Foz do Iguaçu, Alto Piquiri, Ivaí, Tibagi, Botucatu, Sorocaba e São Paulo, até chegar à região da atual cidade de São Vicente. Ainda havia outros ramos do caminho que terminavam nas regiões das atuais cidades de Cananéia, Néia e Florianópolis, Santa Catarina. Em território brasileiro, um de seus ramais era a chamada Trilha dos Tupiquinins, no litoral de São Vicente, que passava por Cubatão e por São Paulo. Hoje a rodovia estadual 161 que conecta a BR-116, a Via Dutra e coliga-se com o litoral paulista, era um dos trechos mais utilizados, em lugares posteriormente conhecidos como Pátio do Colégio e Rua Direita. Cruzava o Vale do Anhangabaú, seguia pelo traçado que hoje é o das avenidas Consolação e Rebouças, e o Rio Pinheiros. Outro ramal partia de Cananéia. Ramais adicionais partiam do litoral dos atuais estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com a colonização, parte da estrada do litoral foi destruída, ficando mais conhecida como Estrada Real. Os dois trechos unem-se no atual estado do Paraná para continuar logo até a atual fronteira com Bolívia na cidade de Corumbá. Depois de ter atravessado as pradarias do Chaco, o caminho dirige-se a Potosí.
Na realidade, a estrada continua dividindo-se em dois trechos. Um dirige-se a Oruro, Tiahuanaco e Cusco, e outro que se dirige ao Oceano Pacífico, no atual Chile setentrional. Em prática, o caminho do Peabiru se conectava com o caminho do Império Inca, que por sua vez unia a Samaipata, a fortaleza mais austral, atual Bolívia, que faz parte de Ratanaba, de uma colônia grande, com Cusco. Conecta Tiahuanaco, Pucara e Cusco até o Arizona e Elá no Monte Shasta. Manco Cápac, o primeiro Inca a sair do lago Titicaca, foi a Cusco, seguindo essa linha magnética. A cada 50 quilômetros percorridos, vamos encontrar uma construção e marcas gravadas em pedra. Duas pegadas, uma pequena e uma grande. Exatamente nas marcas incidem uma linha magnética de grande intensidade. Num raio de 7 metros, há a entrada do subterrâneo, com salões de 19 metros de diâmetro abobadado com alimento, dinheiro da época, artefatos, local para descanso, etc. A direção do dedo maior da pegada indica a posição do salão. Algumas pegadas têm até 3 salões. Como havíamos dito, sabemos que o caminho do Peabiru foi construído em cima da malha eletromagnética. Na Amazônia está 100% intacto, com salões subterrâneos a cada 50 km sinalizados por pedras marcadas em baixo relevo, com os pés de Bill e de Hank Starr mostrando a direção onde estão estes salões. Muitos outros caminhos além da Amazônia também têm essas pegadas. Mas existe muita mata fechada e os pesquisadores têm dificuldade de encontrar, mas está visível em muitos trechos. Até pelo Google dá para achar na versão Pro, que visualiza o mapa mais profundamente. Seguindo as indicações que eram encontradas, foram identificadas juntamente com as pegadas, a cada 50 km, ruínas onde há silos, salas subterrâneas pequenas, que continham sementes como de milho, mel, óleo, pão, cereais, alimentos, etc. E outros artefatos mais, correntes, joias, etc. Para uma jornada, o quanto um homem-grupo pode caminhar durante o dia. O objetivo era de armazenar comida para os viajantes que andavam a pé. As gerações seguintes fizeram construções menores a cada 12 km, mini bases para guardar os alimentos porque não tinham pique de caminhar como os primeiros construtores, sendo que estas não têm a pegada em pedra. Geralmente há de 30 a 40 minisilos, 2 metros de profundidade por 2,5 de diâmetro, e a cúpula que o protege em volta da colônia básica menor, 12 km, e a principal, 50 km, com uma colônia maior com minisilos gigantes que cabe cerca de 50 a 60 pessoas dentro. Assim eram essas ocas colônias das pessoas que utilizavam o caminho do Peabiru. Os fortes estrelas de 4, 5, 6 pontas eram bases de colonização, sendo que alguns datam de 250 milhões de anos. Vale lembrar que esse tipo de construção, feita em pedra, não é destruído facilmente pela natureza. Podemos considerá-los como templos, por simbolizar uma grande construção. Porém, sabemos que templo não é para orar, não é igreja, para se fazer oferendas, tampouco para proteção, mesmo porque, antes de haver armas de fogo, esses locais já existiam. Erguidos dentro dos vórtices de energia da malha magnética da Terra, nos pontos nevrálgicos, estão em todos os continentes, erguidos pelos mesmos construtores, pois possui a mesma arquitetura, pedra, formato, há cerca de 2.750 fortes espalhados pelo mundo com esse mesmo padrão. As suas pontas mostram a interligação terrestre para um forte, e outro para uma base, uma fundação, e outra, uma cidade, e outra até chegar à capital do mundo, na Amazônia. Desta capital do mundo, saia para todos os outros continentes. Feitos também para medir ou se trabalhar o tempo, e muitos foram construídos em cima de construções piramidais por estarem sob esses vórtices da malha magnética. Quem em uma época que supostamente não tinha roda, energia elétrica, nada, construiu tudo isso? Quando da colonização, não haveria nem mesmo tempo hábil para construir 242 fortes estrelas, catalogados até o momento pelo Exército Brasileiro, existentes no Brasil. Os jesuítas derrubaram tudo, deixando somente a base construindo por cima, com um aspecto de igreja para a catequização dos índios e de outras civilizações em outros pontos, na tentativa de modificá-los. Tudo que é construção em pedra bem elaborada, que tem este padrão arquitetônico, são dos Murio, a primeira civilização mãe que habitou a Terra. O trecho da Amazônia ainda está 100% intacto, bem como todo o litoral brasileiro, que nossos pesquisadores estão realizando seus estudos, repleto de pedaços desta estrada. Os minisilos, galerias e as cavernas estão muito bem preservadas em sua grande maioria,
pois ninguém se aventura a pesquisar estas regiões, pelo motivo do IPHAN e outros pesquisadores dizerem que não há nada de interessante por serem resquícios da civilização do Brasil. Há muitas evidências não só da estrada, mas dos templos, artefatos e muitos monumentos subterrâneos que ainda serão mostrados ao mundo. Todos os países da América do Sul ainda têm intacto um pedaço desta estrada, sendo o Brasil onde está bem mais resguardada. No Paraguai se encontra bem preservada. Na Turquia ainda há um pedaço que leva ao Monte Nemrut, onde Daquila voltará a realizar pesquisas. Europa e EUA já não há mais. Resumindo, todos os caminhos de Peabiru chegaram a Ratanaba e dali para os outros continentes. Por isso é considerada a capital do mundo. Daquila não é seita, não é filosofia, muito menos religião. É tecnologia para todos.